Aqui, não é aí. Então, nós vamos, nesse instante, interpretar um poema do poeta Euríclides Formiga, pela Lavra Mediúnica de Carlos Bacelli. Meus irmãos, no Espiritismo, que nos ampara em Jesus, feito andarilhos cansados, estamos ao pé da luz. Depois da exaustiva marcha, encontramos terno abrigo que nos ampara do frio e preserva do perigo. Em derredor desse lume, se nos amplia a visão, vislumbramos nova estrada para além da escuridão, robustecidos no amor, que nos coloca de pé. Outra vez, estamos prontos para a jornada de fé, de coração inflamado, pelo dever de servir, seguimos de fronte erguida, sem receio do porvir. A luz da excelsa doutrina, toda a sombra se desfaz, à frente de nossos passos, há resplendores de paz. Não mais a treva da morte, a pairar sobre a esperança de que a vida continua em pleno sol da bonança. Não mais a noite da prova, a nos envolver a alma na luminosa certeza da crença que nos acalma. Não mais o sombrio véu do infundado fanatismo que espalha em nome de Deus a violência no mundo. Pois, revivendo a doutrina, que a verdade nos conduz ante o altar do Espiritismo, estamos ao pé da luz. Meus amigos, nós estamos recebendo mais uma vez em nossa casa, ele já esteve conosco aqui, o Vander Ferreira, da cidade de São José do Rio Preto. Ele é lá da Associação Espírita Allan Kardec e, atendendo ao nosso convite, ele está conosco hoje para nos trazer a mensagem para a nossa reflexão e nosso aprendizado. Nós vamos então orar e após a nossa prece nós vamos ter a alegria de ouvir o nosso amigo. Amado Mestre e Senhor Jesus, aqui estamos ao pé da luz, buscando a Tua mensagem de paz e de amor. Cá dentro, Senhor, derrama sobre nós as vibrações de amor, de saúde e de paz. Que juntos, reunidos para o estudo, para o aprendizado, nós possamos sentir a aragem bendita da presença dos bons espíritos entre nós. Rogamos o seu amparo, a sua assistência ao expositor da noite e que todos nós igualmente nos sintamos envolvidos pelas bênçãos do teu amor e que juntos possamos receber o alimento espiritual, o pão da alma que sustenta a nossa fé.
Em Teu nome, nós iniciamos a nossa reunião. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos ouvir o nosso amigo. Boa noite. Para mim é uma alegria poder voltar aqui a esse centro espírita, né? Que eu tenho amigos tão queridos como dirigentes, e também num dia com uma chuva abençoada dessa, me sinto e sou um privilegiado pela oportunidade que esse centro me dá, por meio desses amigos, de trabalhar no Espiritismo. Essa é uma oportunidade de trabalho. Nós que falamos sobre a doutrina, nós temos esse privilégio que Deus nos oferece, essa grande oportunidade de trabalho no bem. Então, nós somos assim como semeadores da doutrina. Quiçá um dia possamos ser semeadores de amor também, não é? Como a parábola do semeador, e que diz que a semente ora cai ao largo da estrada e os pássaros consomem, ora num terreno pedregoso, que não enraiza, não germina, ora no meio da erva daninha, ou então num terreno fértil, poucas sementes caem no terreno fértil e acabam enraizando, germinando, florescendo e frutificando. O Evangelho também funciona da mesma maneira. O Evangelho, às vezes, cai em terrenos os mais diversos, né? Em terrenos, às vezes, pedregosos, terrenos que ainda não foram preparados pela dor. Essa parábola do semeador, quando ele diz terreno, é uma metáfora do coração humano, né? Que está aquele terreno preparado para receber o Evangelho. Então, às vezes, essa semente cai num coração duro, empedernido, um coração que não está preparado pela dor, pela aflição, pelo sofrimento, ainda preso à materialidade, por isso empedernido, para receber a semente do Evangelho. Outras vezes cai a semente do Evangelho no meio da erva daninha, no coração ainda com mais imperfeições do que virtudes, e as imperfeições sufocam o desenvolvimento do Evangelho no coração. Outras vezes cai em terreno fértil, ou seja, num coração arado, num coração preparado, não é? Como uma terra foi preparada e o arado precisou fazer aquele sulco, revirar a terra para poder deixá-la fofa e receber, não é? A semente que ela precisa para poder germinar ali no terreno adequado. E às vezes o Evangelho cai em corações assim já, preparados, né? Revolvidos pela dor, pelo sofrimento, e aí tem uma chance muito grande desse coração sofrido acolher o Evangelho e permitir que ele germine, enraize, germine, floresça e frutifique nos nossos corações. Nisso está toda a beleza da dor que a gente enfrenta na vida terrena. É por isso que nós estamos sujeitos às vicissitudes da vida, né? Para que essas dificuldades que a gente enfrenta nos dê condição de acolher o Evangelho em nosso coração e viver em acordo com ele. Então, nós que falamos sobre a doutrina espírita, muitas vezes semeamos o Evangelho em diferentes corações. Nem todo o coração está preparado, arado, para receber o Evangelho. E assim é natural que seja, porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós não somos todos iguais. Apesar de sermos todos filhos do mesmo Pai, filhos de um Deus único, apesar de sermos todos irmãos e todos nós sujeitos às mesmas leis do Pai, nós nos permitimos educar de maneiras diferentes perante esse processo pedagógico que é a evolução que Deus nos proporciona. Então, nós somos diferentes uns dos outros porque aproveitamos as oportunidades de aprendizado de maneira diferente também. Às vezes, a gente não aprende nem com a dor que bate à nossa porta. E a dor serve para nos revoltar contra Deus.
em vez de fazer-nos refletir sobre a nossa conduta e o que podemos refazer desta conduta para buscar a felicidade. E nisso está toda a beleza do Espiritismo. O Espiritismo coloca nas nossas mãos todo o poder da felicidade. O Espiritismo nos coloca empoderados perante a possibilidade de ser feliz. Nenhuma outra religiosidade coloca na mão do fiel essa condição. Outras religiosidades precisam que você faça doações em dinheiro para poder ser feliz. Outras precisam que você coloque os joelhos no chão para poder conseguir a felicidade. Repetir orações muitas vezes para conseguir essa felicidade. Outras vezes, cozinhar alguma coisa, fazer um abará, colocar isso numa rua, numa encruzilhada, para que isso te traga felicidade. Acender uma vela, né? Ser batizado na igreja, confessar os seus pecados. Nós temos inúmeras maneiras que as religiosidades nos apresentam para terceirizar a nossa responsabilidade de sermos felizes. E o Espiritismo não. O Espiritismo coloca na nossa mão toda a responsabilidade da nossa felicidade, de construção dela. Isso também nos torna... Por isso que o Centro Espírita também não está lotado quanto outras religiosidades. Porque é muito melhor eu fazer uma doação de uma porcentagem do meu salário, é muito melhor eu acender uma vela, é muito mais fácil eu ajoelhar e rezar uma oração memorizada muitas vezes, cozinhar alguma coisa e servir, é muito mais fácil para eu conseguir a felicidade assim, não me dá trabalho nenhum. Sabe por quê? Porque eu posso continuar sendo a pessoa que sempre fui. Eu posso continuar invejoso, eu posso continuar materialista, eu posso não me preocupar com o próximo, eu posso continuar a pessoa que sempre fui e quis ser e que acho que posso ser, independente das leis de Deus, porque isso resolve a minha felicidade, ou vai resolver um dia. E o Espiritismo, não. O Espiritismo diz, se você não se transformar, se você não viver de acordo com o Evangelho, você não será feliz. Se você não trocar as suas imperfeições por virtudes morais, não será possível alcançar a felicidade. Por mais que você doe dinheiro para o centro espírita, por mais que você venha ao centro uma vez, duas vezes, ou todo dia no centro, por mais que você tome passe, por mais que você fluidifique a água, por mais que você leia, se você não trocar suas imperfeições por virtudes, não haverá possibilidade de sermos felizes, mesmo sendo espíritas convictos. O que nos salva não é a nossa religiosidade. O que nos salva é o que fazemos da religiosidade que temos, né? As nossas ações, a nossa conduta, é isso que faz a diferença. Então, a gente às vezes ora para Deus, dizendo assim, Senhor, misericórdia, Pai, tenha misericórdia de mim. A gente pede misericórdia a Deus, a gente implora a Deus misericórdia, não é? Às vezes, nas situações mais complexas, a gente para pedir que Deus olhe por nós e nos conceda a misericórdia dele. Vamos entender, então, nesses 45 minutos que nós temos, essa misericórdia que a gente pede a Deus e implora a Ele nas nossas orações. Vamos começar, então, lembrando, porque é claro que vocês sabem que a doutrina espírita, ela está consolidada em 5 livros. O Livro dos Espíritos, o primeiro deles, de 1857, né, publicado na França, em Paris, e depois esse livro foi desdobrado, desmembrado em 4 outros livros, que vem a ser o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros, então, eles consolidam todas as ideias doutrinárias. Esses livros foram organizados por Allan Kardec,
que não se chamava Allan Kardec, vocês também sabem disso, era o eminente, famoso professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que adotou o pseudônimo, o apelido de Allan Kardec. E o grande professor Rivaio, famoso na época dele, claro que precisava ser famoso. Isso é um preparo dos espíritos mentores da codificação, porque imagina se uma doutrina dessa sair da boca de um anônimo na época, mesmo hoje. Né? Imagina se eu, na minha condição inferior, saísse falando que existem espíritos, e que os espíritos vivem num plano paralelo ao mundo material. No mínimo, eles iam me tratar num psiquiatra. Se eu insistisse, eu seria internado, seria tirado de circulação. Então, a gente precisava que uma pessoa reconhecida, iminente, famosa mesmo, né? Intelectual da época, um homem de ciência, esse homem consagrado pela intelectualidade francesa, que era o centro do mundo na época, dissesse para as pessoas: olha, aqui está acontecendo tal coisa. Explicasse o fenômeno, para as pessoas pararem para ouvir, pararem para entender, em função do respeito intelectual que ele desfrutava. Né? Então ele precisava ser primeiro o grande e eminente professor Rivaio, para poder trazer à luz da humanidade essa doutrina de esperança e consoladora. Então, o Allan Kardec, o pseudônimo do professor Rivaio, ele então organiza esse escopo doutrinário, orientado pelos espíritos mentores, nesses 5 livros, que obviamente todos vocês conhecem, ou pelo menos já ouviram falar. Né? Um desses livros, então, como eu disse, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que muita gente confunde e acha que nós temos um evangelho espírita. Nós não temos um evangelho espírita. Não existe um evangelho espírita. Existem os evangelhos que registram a época de Jesus. E dentro da época de Jesus, especificamente, os ensinamentos de Jesus, a pregação de Jesus, a vida de Jesus, os chamados milagres de Jesus, a chamada ressurreição pela tradição católica. Né? Esses livros, então, que registram a época de Jesus e especificamente a vida de Jesus, é que nós chamamos evangelho. Evangelho quer dizer boa nova. Né? Então, registram ali as novidades trazidas por Jesus a respeito das leis de Deus. A doutrina de Jesus está registrada nos evangelhos. Os evangelhos foram escritos, alguns, por homens que viveram com Jesus, o conheceram, ouviram dele o que escreveram e registraram. Outros evangelhos foram escritos por homens que não viveram com Jesus, não conviveram, não o conheceram, escreveram depois que ele já havia desencarnado, escreveram daquilo que ouviram falar sobre Jesus. Nós temos dezenas de evangelhos que retratam, foram escritos à época de Jesus, ou enquanto ali, logo depois que ele desencarnou, por homens que conviveram com ele, ou por aqueles que viveram anos depois do desencarne dele, e escreveram sobre o que ouviram falar sobre ele. Dezenas de evangelhos existem, mas a Igreja Católica, em 365 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, quando praticamente ali, por volta daquela época que foi fundada a Igreja Católica, ela que compôs a Bíblia que nós conhecemos hoje. A Bíblia, então, não existia até então. Eram livros soltos, esparsos, isolados. Cada líder religioso com um livro desses embaixo do braço e agregando fiéis em torno de si e do livro que ele tinha embaixo do braço, que não eram livros na época, porque ainda não tinha essa encadernação que nós temos hoje de imprensa com tombo, né? Eram rolos mesmo, eram papiros enrolados, papel enrolado, chamavam rolos. Né? Hoje equivalem a gente dizer livros. Então, eram os rolos feitos de papiros que cada líder religioso seguia e pregava esses livros na época. E passaram a um concorrer com o outro.
né? Cada religioso, com a sua turma, passou a concorrer com a turma do outro. E um queria roubar fiel do outro. E aí, não estava bacana aquela disputa, né? Eles estavam perdendo, em vez de somar, eles estavam dividindo. Então, eles tiveram a ideia de se juntar. Vamos juntar todos os líderes religiosos e vamos criar uma religiosidade única. Assim, em vez da gente brigar um com o outro e dividir, vamos somar. Olha que estratégia de marketing, né, formidável. Então, se juntaram no Concílio de Nicéia, e aí, claro, como cada um tinha um livro embaixo do braço, um rolo, vamos escolher qual vai ser os rolos que todos nós vamos seguir a partir de agora. Então, eles escolheram 27 rolos desses que narram a época de Jesus. Narram a época, não necessariamente escritos à época de Jesus, mas que narram, que registram aquilo que aconteceu à época de Jesus, escrito por homens que viveram na época ou que viveram depois. Eles escolheram 27 rolos. E escolheram 46 rolos. Não é verdade, não escolheram 46. Eu vou explicar já por que virou 46. Na época anterior a Jesus, nós tínhamos os rolos também que registravam as escrituras sagradas. Aquilo que os profetas trouxeram das leis de Deus para nós antes de Jesus, a época de Moisés, antes de Moisés, depois de Moisés. Livros que foram, rolos que foram escritos de 1500 anos antes de Cristo até por volta de 400 anos antes de Cristo. Olha aí, uma faixa de 1000 anos de rolos sendo escritos. Esses rolos totalizavam 24 rolos, os mais importantes, que compunham, então, o que se chamava Escritura Sagrada à época de Jesus. Então, se Jesus leu alguma Escritura Sagrada à época dele, ele leu esses 24 rolos que foram escritos antes dele. Né? Então, isso aí é o que na época de Jesus chamava-se Ketubim, né? Que Ketubim é um acróstico, de onde a Torá, por exemplo, faz parte. A Torá, que é a palavra mais comum que a gente lembra das escrituras sagradas antigas, eram 8 rolos. Torá são 8 rolos dos 24 conhecidos à época de Jesus. Então, no Concílio de Nicéia, eles escolheram 27 rolos que registravam a época de Jesus, e pegaram esses 24 rolos que registravam as leis de Deus reveladas para a humanidade antes de Jesus, e dividiram lá um rolo em 2, 3, pegaram um pedacinho de outro rolo lá que eles gostavam e colaram no rolo do qual não fazia parte, de tal maneira que os 24 rolos verdadeiros iniciais, que é o que existia na época de Jesus, viraram 46 rolos. Então, o Concílio de Nicéia transforma 24 rolos da época de Jesus em 46. E pegam 27 rolos que registram a época de Jesus, né? E selecionam. Esses livros que são selecionados no Concílio de Nicéia, nós chamamos de livros canônicos. Canon quer dizer seleção. Livros que foram selecionados para compor o livro único daquela religiosidade nascente. Então, esse livro único tinha 46 rolos, derivado dos 24 que registravam tudo que aconteceu antes de Jesus, e mais 27. E chamaram a esse conjunto de livros, 46 mais 27, de Bíblia Sagrada. Na verdade, na época, nem chamaram de Bíblia, não deram esse nome. Deram esse nome depois, um tempo depois, é que foram chamar de Bíblia. Sabe de onde vem a palavra Bíblia? Porque assim, lá tinha uma cidade chamada Bíbulos, na Fenícia, que produzia o melhor papyrus da época, que é onde eles usavam para registrar, né, para escrever. Então, o melhor papyrus, Bíbulos, que era fabricado, o melhor papyrus que era fabricado na cidade chamada Bíbulos, certo? Virou a palavra Bíbulos, então, sinônimo do melhor papyrus. Então, quando você queria falar um ótimo papiro, você falava Bíbulos, que era, como a gente faz com maisena hoje em dia,
que maisena é amido de milho, mas a gente fala, pega lá a maisena, né? Qualquer amido de milho a gente chama de maisena. Então é mais ou menos isso, qualquer bom papiro se chamava biblos. Então, quando eles juntaram todos esses rolos e queriam formar um livro só, né, com todos os rolos encadernados, eles chamaram de Bíblia. Por isso que Bíblia é uma palavra plural. Bíblia não é singular. Não é porque é um volume só que é um livro só. É que num volume estão muitos livros. Num volume só, você tem 46 livros e tem mais 27, ocupando um único volume. Então, o fato de ser um volume não significa que seja um livro. São muitos livros encadernados juntos. Então, são 46 que a gente passou a chamar de Antigo Testamento e os 27 que a gente passou a chamar de Novo Testamento. Ou seja, Antigo Testamento são as revelações de Deus para a humanidade antes de Jesus, e os 27 livros do Novo Testamento são as revelações de Deus para a humanidade à época de Jesus. Então nós temos Antigo Testamento, 46 livros católicos, 27 livros no Novo Testamento. Desses 27 livros do Novo Testamento, 4 são evangelhos. 4 são evangelhos. 2 escritos por apóstolos, homens que viveram com Jesus e conheceram, escreveram sobre do que viveram, e 2 escritos por homens apostólicos, que é o nome que se dá na tradição para aqueles homens que não conheceram Jesus, mas escreveram sobre ele. Então nós temos 4 evangelhos na Bíblia, sendo 2 escritos por homens que viveram com Jesus e 2 por homens que não conheceram Jesus, escreveram sobre o que viram falar. Mas existem dezenas de outros evangelhos que foram descartados pelo Concílio de Nicéia. E isso aparece não só na história, mas aparece no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele cita esses evangelhos descartados, que nós chamamos, então, de evangelhos apócrifos. Então, evangelhos canônicos, aqueles que foram selecionados, os 4. Evangelhos apócrifos, aqueles que foram descartados pelo Concílio de Nicéia. Não significa que não existam. Eles existem, só não foram selecionados para compor a Bíblia. Então, se você tem internet, usa o celular ou em casa, chega em casa e dá um Google, coloca lá, evangelhos apócrifos, e vê que você vai descobrir um monte de evangelho que você nem sabia que existia, porque até agora você está achando que só existe os 4, que a Igreja Católica escolheu para compor a Bíblia, e descartou os outros. Os motivos que ela teve para descartar, ou os motivos que ela teve para selecionar, não vem ao caso dessa nossa conversa. O importante é que ela selecionou 4, que são os canônicos, certo? Chamados canônicos porque foram selecionados. E aí tem evangelho de Judas, tem evangelho de Maria, tem evangelho de um monte de gente que vocês não conhecem, nunca ouviram falar, mas que trazem também a doutrina de Jesus. E são tão importantes na revelação da doutrina cristã, como são os 4 evangelhos, ou até alguns até mais importantes do que os 4 evangelhos canônicos. Mas isso, olha que interessante, isso foi inspirado pelos espíritos mentores encarregados da evolução moral da humanidade, porque não esses rolos não teriam chegado até nós. Eles precisaram se utilizar da Igreja Católica para poder fazer essa reunião de livros e ficar para a imortalidade do planeta. Então, isso que é importante a gente entender, que a igreja estava a serviço de um planejamento espiritual para que ela selecionasse livros que ficassem para a posteridade, senão estariam perdidos, a gente nem saberia como foi a época de Jesus, a doutrina de Jesus não teria chegado até nós, se não fosse o Concílio de Nicéia fazendo esse trabalho muito importante. Aí, então, depois, vem Lutero, que era um grande estudioso, grande teólogo, e ele descobre, Lutero é o fundador do protestantismo. Ele descobre que a Igreja Católica tinha mexido nos 24 livros da época de Jesus. Ele era um profundo estudioso, ele viu que, aliás, isso aqui 2 livros, não, era um só na época de Jesus. Esse trecho aqui não faz parte do livro original. Então, Lutero mexe na Bíblia e transforma os 46 livros em 39.
Ninguém devolveu para os 24. Mas, pelo menos, voltamos a 39. Por isso que a Bíblia evangélica, a Bíblia protestante, tem 39 livros no Antigo Testamento, e não 46 como na Bíblia católica, e tem 27 no Novo Testamento, o mesmo da católica, porque nos 27 livros eles concordam da veracidade, da autenticidade, do conteúdo. Então, não há divergência religiosa dos teólogos entre os 27 livros que compõem a Bíblia católica e evangélica, protestante. Mas tem diferença nos livros do Antigo Testamento. Repetindo, no catolicismo 46 livros e na protestante 39 livros. Então, isso que é evangelho. Esses 4 que são canônicos, e aqueles apócrifos que foram descartados no Concílio de Nicéia, que registram a época de Jesus. Quando chega Kardec, ele não escreve novidades sobre a vida de Jesus. Ele não escreve um livro sobre a vida de Jesus, a época de Jesus, com novidades, para ser um evangelho espírita. Certo? Ele pega, o que ele faz? Ele pega trechos dos evangelhos canônicos apenas, dos 4. Ele não quis confusão. Ele não vou pegar apócrifo, vou pegar só 4 trechos dos evangelhos canônicos, são os 4. E não vou pegar trecho que é resultado de disputa entre as religiões. Coisas do tipo, onde Jesus nasceu, se nasceu em Nazaré, se nasceu em Jerusalém, fatos, né? Não, ele não pega produtos de contenda, que são os fatos ligados à vida de Jesus. O que ele pega é só trechos que mostram a doutrina trazida por Jesus. Não é uma doutrina de Jesus, é a doutrina de Deus. Né? É a doutrina do universo, que Jesus nos revela. Né? Chega a nós por meio de Jesus. Então, ele pega esses trechos que mostram a doutrina cristã, que todas as religiões concordam. A doutrina de Jesus, que ele prega as leis de Deus, ninguém duvida, ninguém questiona. Então, o professor Rivaio pega, claro, instruído pelos espíritos mentores da codificação, ele pega, então, trechos dos evangelhos canônicos, certo? Exclusivamente trechos que dizem respeito à doutrina moral e explica à luz do espiritismo. Então, nós não temos um evangelho espírita, nós temos um evangelho à luz do Espiritismo. Um evangelho explicado pelo Espiritismo. O evangelho de sempre, os mesmos, os 4 que estão lá na Bíblia. E por isso que chama evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, quer dizer, à luz do Espiritismo, explicado pelo Espiritismo. É o evangelho lá que está na Bíblia Sagrada. É o mesmo evangelho. Ou seja, nós somos, sim, uma doutrina cristã. Nós, sim, seguimos o Evangelho do Cristo, explicado à luz do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que agora vocês já sabem que não é um Evangelho espírita, né? Ele, então, acho que é o 15º capítulo, se não me engano, você me corrija, que esse aqui é uma enciclopédia viva, sabe tudo, e aí, acho que é o 15º capítulo, tem lá o título, Fora da Caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação, o que está fazendo ali no 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é o meio do Evangelho, é o divisor de águas do Evangelho, é o centro, é o núcleo da doutrina espírita. Toda a doutrina espírita pode se resumir neste capítulo, fora da caridade não há salvação. Então ele coloca no meio do Evangelho, não por acaso. Né? É o divisor de águas, é o centro, é o núcleo central da doutrina espírita. Então, na época do professor Rivaio, a frase que a igreja usava era, fora da igreja não há salvação, como até hoje a igreja usa. Né? Então, fora da igreja não há salvação. O que é salvação na tradição católica? É ir para o céu, é o paraíso, ou seja, viver num mundo sob as leis de Deus. Né?
é um mundo que está regido pelas leis de Deus. É o paraíso. Né? Então, isso que é a metáfora da palavra salvação. Fora da igreja não há salvação, ou seja, se eu não for da igreja, se eu não for católico, eu não serei salvo. Pronto. Isso já é motivo para a gente ir embora dessa sessão de hoje, porque, sinto muito, fora da igreja não há salvação, não seremos salvos, porque somos espíritas e estamos fora da igreja. É um Deus exclusivista. Se é um Deus, então, que é único para todos nós, é um Deus, né, de amor, porque somos todos filhos de Deus, então não pode ser filho de Deus somente quem frequenta uma determinada religiosidade. Por quê? Se for filho de Deus somente aquele que frequenta uma determinada religiosidade, quem não frequenta aquela religiosidade é filho de que Deus? Então existe um outro Deus que é pai de quem não frequenta aquela religiosidade? Então não estamos falando de um Deus único, estamos falando de governos paralelos, um Deus que tem filhos e cada filho é de uma religiosidade. Bom, se a gente prega que existe um Deus único, então ele é pai de todos, independente da religiosidade que você desfrute, que você frequente. Certo? Então, ou você acredita num Deus único e que somos todos irmãos, independente da religião, ou tem um Deus para cada religião. Então, fora da caridade não há salvação, é uma, que nós chamaríamos, se fosse uma música, de paródia, não é? Que ele pega o slogan da igreja na época, fora da igreja não há salvação, que demonstra e prega um Deus exclusivista, um Deus de privilégios, né? Porque só será salvo quem frequentar a igreja, e ele pega e fala, fora da caridade é que não há salvação, não é fora da igreja. Com isso, ele amplia o significado da salvação, do que significa salvação, de que Deus nós estamos falando. Nós não estamos, então, no fora da caridade não há salvação, não estamos falando de um Deus de privilégio exclusivista. Estamos falando de um Deus único e que salva qualquer filho de qualquer religiosidade, desde que ele pratique a caridade. Então ele coloca como condição única de ser salvo a prática da caridade. Essa é a condição única para ser salvo. Não existe alternativa para ir para o paraíso. Não existe alternativa para você viver num mundo onde o amor prevalece. Não existe possibilidade de você viver num mundo sob a égide das leis de Deus que não seja conquistado por meio da prática da caridade. Não tem alternativa. Isso muda toda a compreensão da salvação. Ou seja, isso muda a compreensão do julgamento final. Ou seja, quando eu morrer, eu vou ficar na fila dos desencarnados, na porta do céu, e Deus, lá na porta, vai me perguntar, você é católico? À minha direita, que na metáfora bíblica é a metáfora da salvação, à direita de Deus. É espírita? Vai para o inferno, vai à esquerda de Deus, que é o símbolo também da perdição, do inferno. A esquerda de Deus é com os bodes, a direita são as ovelhas e a salvação. Então, aí você fala, mas como? Vamos ver a Bíblia? Vamos lá na metáfora bíblica da salvação? Como é? Tem lá na Bíblia que todo mundo estuda, na Bíblia que o católico, o evangélico, que todo mundo estuda a mesma Bíblia, está metáfora da salvação. Tem uma fila, tem Deus, pergunta, você visitou um preso? Você visitou um doente? Você deu de vestir a quem não tinha? Você deu abrigo? Você deu comida a quem estava com fome? Você deu água? Essa é a metáfora da salvação. Deus perguntando para os desencarnados, para os mortos, né? Mortos segundo a tradição, perguntando para os desencarnados, na fila, o que ele fez. Não que religiosidade ele praticou quando ele estava encarnado. Você fez o quê? Visitou um doente? Você fez o quê? Você visitou um preso? As perguntas de Deus a nós
é que definem a nossa ação do que nós fizemos em vida, que vai resolver se vamos à direita ou à esquerda. E ele diz, se você fez isso a um desses pequenos, é como se tivesse feito a mim, fique aqui à minha direita. Se você não fez, você venha para cá, à minha esquerda. Reparem que Deus não perguntou de que religiosidade você é. Ah, então você será salvo porque você frequentou tal religiosidade. Ou você vai para o inferno porque frequentou tal. Ele não pergunta qual é a sua religiosidade. Ele não pergunta também quais são as suas práticas exteriores. Quanto de oração você fez? Quanto você foi à igreja? Ele não pergunta quantas velas você acendeu. Ele não pergunta isso. Quantos hinos você cantou para mim por dia? Ele não pergunta por práticas exteriores. Você jejuou quantas vezes? Você jejuou toda semana? Você não perguntou. Você deixou de trabalhar no sábado? Ele não pergunta sobre práticas exteriores. Ele pergunta o que você fez para o próximo. Ele também, sinto muito informar-lhes, que ele não pergunta também se você leu todos os livros espíritas. Ele não perguntou nem se você conhecia Kardec. Ele não perguntou se você leu o Pentateuco, que são os 5 livros doutrinários. Toda a coleção de André Luiz, toda a coleção, ele não perguntou. Ele perguntou o que você fez. Por isso, às vezes a gente se engana com as exterioridades. A gente acha que vai ser salvo porque leu todos os livros. Nós não seremos salvos porque lemos todos os livros doutrinários. Nós seremos salvos do que nós fizemos, daquilo que lemos. Isso que nos salvará. Aquilo que lemos e estudamos, nós colocamos em prática na nossa vida diária. O Espiritismo faz, então, é nos ensinar o caminho, mas não entregar pronto o trabalho. O trabalho é nós que temos que fazer. A gente lê e pratica. A gente ouve a palestra e faz. Isso que importa para o Espiritismo. Não é à toa que se reconhece o espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Não é à toa que se reconhece o espírita pelo esforço, não pela quantidade de livros que ele leu. Esse é um Deus de todos. Esse é um Deus sem privilégio. Porque se eu for analfabeto e eu não souber ler os livros, eu posso ir para o céu. Porque se eu precisar ter lido os livros, e eu não tive a oportunidade de ser alfabetizado, eu estou condenado ao inferno. Esse Deus não. Se é analfabeto, você poderá ser salvo. Porque eu não quero saber de quantos livros você leu, eu quero saber o que você fez ao próximo. É isso que me interessa. Olha que a diferença. Também, Deus não pergunta quanto você distribuiu de comida. Tem uma outra passagem bíblica, então, né, que tem uma pessoa que vai tentar Jesus e pergunta para ele, Senhor, eu quero ser salvo, o que eu devo fazer? E ele responde o quê? O que está escrito lá na Torá? Ou seja, o que está escrito nas leis, lá nos livros sagrados? O cara responde, não, está escrito que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, né, e amar ao próximo como a mim mesmo. Bom, então faça isso e será salvo. Veja que essa passagem bíblica é igual à anterior, da metáfora da salvação. Ou seja, para ser salvo, pratique o amor ao próximo. Ele repete isso várias vezes. Outra passagem na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala na carta, não adianta eu doar todos os meus bens aos pobres se eu não tiver amor. Porque aí tem um ponto que nós temos que tratar dele. Sabe qual é? É o seguinte. Kardec, claro, intelectual que era, ele pergunta se fora da caridade não há salvação. Eu, que sou mais bobinho, na primeira sessão mediúnica já ia perguntar para o Espírito, o que é caridade então? Porque eu quero ser salvo. Né? Me dá a fórmula da salvação. Então os Espíritos respondem, benevolência, indulgência e perdão. Então, caridade para o Espiritismo é benevolência, indulgência e perdão. Veja que benevolência não é beneficência. Beneficência é a caridade material. É você oferecer bens materiais para o próximo que está necessitado.
Mas se não tiver amor na carta, né? Como eu disse para vocês, de São Paulo, se não tiver amor, não adianta eu ter dado todos os meus bens aos pobres. Então, a gente está com o closet lotado de roupa que não cabe nada. Aí eu vou fazer uma limpeza no closet para comprar mais roupas, e aí eu dou as roupas para uma instituição de caridade. Isso não é benevolência, isso é beneficência. Porque eu não estou preocupado se o meu irmão está passando frio, ou ele está sem roupa, e por isso eu vou tirar do que eu tenho para dar a proteção a ele com essa roupa. Não, eu estou limpando o meu closet porque não cabe mais nada. Porque se coubesse, eu não dava. E se eu reformar a casa e aumentar o closet, eu continuo não dando. E se eu trocar de casa com um closet maior, eu não dou, porque está cabendo tudo, para que eu vou dar? Então, é quando a gente tem, por exemplo, lá no centro também que eu trabalho, imagino que nos outros centros deve acontecer isso, uma caixa na porta do centro para as pessoas levarem doação e colocar. Beneficência, né? E elas levam um computador que não tem conserto, elas colocam na caixa. Para quem elas estão doando um computador que não tem conserto? Elas estão achando que aquilo é uma caixa de lixo eletrônico? Elas estão querendo o quê? Que aquele indivíduo que não tem acesso ao computador faça o quê com aquele equipamento? Elas fazem isso. Elas colocam o sapato furado, que elas não, o chinelo de Havaiana que já arrebentou a correia. É isso que elas levam. Elas fazem da caixa de doação não uma atitude benevolente, mas um descarte de lixo. É diferente. Isso não é benevolência. Isso não é. Sabe o rico que abre uma ONG com o dinheiro que tem, porque ele não quer ver, ele não quer correr o risco de descer do carro e ser assaltado? Ou ele não quer passar no semáforo e ver gente batendo no carro para pedir dinheiro? Ele abre uma ONG para tirar as pessoas da rua. Ele não está preocupado, alguns estão, não estou dizendo que todos, mas alguns não estão preocupados com aquele irmão sofrendo na rua, sem opção, sem condição. Ele está no último grau da humilhação de bater no carro para te pedir para vender uma bala. E você tem nojo dele, então você abre uma ONG que é para tirar ele da rua. Mas isso é Deus agindo, porque Deus transforma o mal em bem. Todo o mal, Deus transforma em bem. Sabe o médico que quis ganhar uma fortuna com o prêmio Nobel? Então ele passa a vida estudando e pesquisando para poder ganhar o prêmio Nobel e ser milionário. Ele não estava preocupado se ele ia curar a gente de uma doença. E ele olha para a humanidade e fala, nossa, eu vou dedicar a minha vida acadêmica a descobrir uma vacina, um remédio, para curar, tirar a dor dos meus irmãos. Não, ele estava movido ao título e ao dinheiro. E ele descobre a vacina e nós desfrutamos disso. É Deus agindo, tirando proveito da imperfeição. Então, Deus tira proveito de tudo, porque Deus é único e Ele é amor, e não existe o reino do mal. Não existe um Deus do mal que compete com o Deus do bem, só existe um Deus, que é o Deus do amor, e tudo está abaixo dele, então esse Deus do amor tira proveito até das imperfeições. Então, quando a gente fala em benevolência, nós estamos falando disso, de perceber a dor do outro, a necessidade do outro, e aquilo me dói, e aquilo me deixa num estado de querer ajudar o meu irmão e tirá-lo daquela condição, e eu pego e dou uma roupa, e dou um agasalho, faço uma comida, né? Visito, mas esse é um Deus justo, misericordioso e universal. Por quê? Porque para fazer isso eu não preciso ter dinheiro. Porque se beneficência fosse salvação, só os ricos seriam salvos. E o pobre que não tem condição de dar roupa, sapato, porque não tem nem para si, como ele vai dividir? Mas o pobre não tem dinheiro para fazer a beneficência,
mas pode dar um sorriso, mas pode dar um abraço, mas pode visitar o preso na cadeia, na metáfora bíblica, pode visitar o doente, pode emprestar os ouvidos para alguém desabafar e contar sem julgar, só ouvir. Ouvir uma difamação e não replicar, e não repassar, morrer aqui no ouvido dele. Olhar o que está acontecendo na casa do vizinho e não interpretar, não julgar e sair falando o que deduz esteja acontecendo na casa do vizinho. Isso não precisa ser rico. Isso qualquer pobre financeiramente pode fazer. Então, seremos salvos todos que praticarmos o amor. Entende? Não precisamos de dinheiro, porque não depende, para ser salvo, de dinheiro. Podemos ter atitudes que não dependem do dinheiro. Esse é um Deus justo. Esse é um Deus sem privilégio. É o Deus da benevolência. E depois disso, o que nós temos? Nós temos a indulgência. A indulgência é o quê? Ouvir, ver, perceber que todos nós somos diferentes e perdoar as diferenças das pessoas, entender as diferenças, assimilar as diferenças e não julgar. Isso que é indulgência. É entender que somos diferentes, que cada um de nós estamos num momento do nosso desenvolvimento espiritual e que Deus nos acolhe exatamente como somos e nós não vamos acolher. Quem somos nós mais que Deus? Nós acolhemos todos, tais quais eles são. E perdão. Perdão é relevar quem nos ofendeu, não desejar mal a quem nos ofendeu. Isso é perdão. O ato de perdoar, que é misericórdia. A misericórdia é o ato, é a ação do perdão, de relevar o erro, de não desejar o mal para quem nos fez o mal. Isso é misericórdia. Então, quando você pede misericórdia a Deus, você pede que Ele nos perdoe do nosso erro. Só que quando a gente ora para Deus todas as noites, a gente fala lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome, perdoai aos nossos, né? A gente pede perdão para que Ele perdoe os nossos erros, só que a gente não lê as letras miúdas do contrato que a gente está fazendo. O Senhor perdoa os nossos erros, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem letras miúdas. Aí você chega no céu, está lá naquela fila da metáfora bíblica, e aí você fala, Deus fala para a minha esquerda, como assim? Ué, o Senhor não vai me perdoar? Todas as noites eu rezei antes de dormir para o Senhor me perdoar. Toda manhã eu rezava. Eu fui no centro, o cara do centro disse para eu rezar de manhã e à noite. Eu rezava de manhã à noite, eu fazia o Pai Nosso, e eu dizia para o Senhor, Senhor, perdão dos meus ofensores, o Senhor não vai me perdoar? Eu cumpri minha obrigação. Ele falou, mas você disse todas as noites para mim, para eu te perdoar, se você perdoasse. Você não perdoou, eu me senti desobrigado. Você me deu essa condição para eu lhe perdoar se você perdoasse. Você não perdoou, eu me sinto desobrigado. Passe próximo para a esquerda. Certo? Então, isso é a metáfora do julgamento final e da misericórdia que a gente pede. A gente pede misericórdia e está na mão da gente, exclusivamente. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Eu espero que esse silêncio seja que vocês estavam muito interessados, eu não quero achar que vocês estavam dormindo, e fiquem bem, fiquem com o meu abraço, né? E até uma próxima oportunidade.